quero te convidar para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor, algo que Deus colocou ao meu coração e eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Quero te convidar para alguns minutos, nós meditarmos na palavra do Senhor e eu tenho certeza que você será edificado. Fique comigo alguns minutos. Eu quero compartilhar um texto até conhecido por alguns que se encontra em 2 Samuel capítulo 9 e o versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo, tá? É um texto conhecido, você já vai entender a história. Fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E Davi e havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram e que viesse a Davi. E disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Esse texto é conhecido e é contado na Bíblia. E esse Mefibosete, dito aqui como filho de Jonatas, a Bíblia vai nos fazer menção dele e vai dizer que esse menino, um dia, quando aconteceu a morte de Saul e Jonatas, seu pai de Mefibosete, normalmente naquela época, quando o rei era morto, todos os seus filhos eram mortos e toda essa descendência era morta para que não ficasse ninguém e tomasse o trono. Então o que acontece? A cuidadora ali no caso, ela pega a criança e sai correndo com a criança para poder escapar. Ela está no palácio em Jerusalém e ali ela sai correndo. Ela pega a criança e sai correndo. E diz a Bíblia que a mulher tropeça. Uns dizem que é de um carro de boi, de um cavalo. Outros dizem que é da escada. Mas independente do que, o fato é que ela tropeça, o menino cai e as suas duas pernas quebram. Esse menino tem mais ou menos a idade de 25 anos, ou melhor, de 5 anos. E a Bíblia diz que ele é levado para uma terra onde ninguém quer ir, fica esquecido lá, uma terra chamada Lodebar. E nessa terra ele vai encontrar uma casa por nome na casa de Maquir. Maquir é filho de Amiel. E é nessa casa onde Mefibosete vai viver os seus dias, aleijado de ambos os pés, pedindo esmola, esquecido. E olhando para a perspectiva dele, ele não vai encontrar nenhuma perspectiva. Por quê? A terra Lodebar é terra seca, sem pastagem. Ninguém queria ir para Lodebar, porque lá não dava nada. Lodebar era um lugar esquecido. Por isso que ele vai ser esquecido naquele lugar. Então, aos nossos olhos não víamos perspectiva nenhuma. Mas ele vai crescer ali, pedindo esmola na casa de Maquir. Na verdade, se você observar, todo mundo já passou pela casa de Maquir. Eu já passei pela casa de Maquir. Por que a casa de Maquir? A casa de Maquir representa lugar de deserto, lugar difícil, lugar onde ninguém quer habitar, lugar onde ninguém quer passar, mas às vezes é necessário nós passarmos esse período por um momento, por um instante, na casa de Maquir. Mas algo que me chama a atenção no texto, antes da gente aprofundar naquilo que eu quero trazer para você, eu quero abrir um parênteses para falar a referência acerca de quando Ziba, o servo de Davi, vai falar sobre Mefibosete. Algo me chama a atenção, que ele vai trazer notícia, ele chega até Davi e vai dizer para ele as características. Olha, ele é aleijado, olha, ele não serve para nada. As características dadas por Ziba não traziam nada de bom acerca de Mefibosete. Mas algo que me chama a atenção, quando você olha, se nós formos para os evangelhos, nós vamos observar aqui falando de uma mulher cananeia, que ela vai vindo até Jesus. E de repente ela começa a gritar, e os discípulos vão
vendo tudo aquilo, eles chegam até Jesus e vão trazer características da mulher também que não são agradáveis. Ele diz: mestre, despede, que ela vem gritando atrás de nós. Eles chegaram, assim como Ziba chegou trazendo más notícias, características não legais, não boas. Eles chegaram, mas de repente a mulher continua insistindo, a mulher continua gritando, a mulher continua, até que a Bíblia vai dizer que ela chega. É diferente quando os outros chegam, as notícias que os outros trazem, aquilo que falam de você. A mulher poderia ter desistido por causa daquilo que falaram dela, mas ela continua indo atrás de Jesus até ela chegar e ela dizer quem é ela contar o problema dela, ela dizer porque ela veio. Ei, não sei o que estão falando a respeito de você, as características que estão dando ao teu respeito, mas é necessário você chegar. Não pare por causa daquilo que os outros estão falando, estão dizendo, mas chegue você até aonde precisa chegar. Porque quando ela chegou, a resposta de Jesus foi diferente. Ei, continua indo, chega até Ele. Não para por causa daquilo que os outros estão falando. Mas voltando para a casa de Maquir. A casa de Maquir é deserto. Deserto, Lodebar representava impossibilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo na impossibilidade, a Bíblia vai nos dizer que ele continuou crescendo. Ele cresceu no deserto, ele cresceu na casa de Maquir. Mesmo ali no lugar, na terra estéril, a Bíblia diz que ele frutificou. Mesmo no lugar de crise, no lugar ali que não servia para nada, ele superou. Você sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer no capítulo 9, versículo de número 12, que ele teve um filho, ele cresceu, ele superou o trauma, ele frutificou, ele teve um filho por nome Mica. Aleluia! Lodebar não foi um marco de parada na vida de Mefibosete. Mesmo com tudo contrário, ele frutificou, ele gerou, ele cresceu. Eu não sei o que é que você está enfrentando, o que é que você está passando, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você começou como Mefibosete lá no palácio e hoje está esquecido, está num lugar onde ninguém quer estar. Mas não é porque mudou o ambiente que Deus mudou o propósito. Ei, você lembra de José? José Deus deu um projeto, Deus sonhou, Deus mostrou sonhos para José. E o que aconteceu com José? Totalmente o contrário. Foi jogado numa cisterna, foi vendido, foi preso. Mas em tudo isso, José continuou de cabeça erguida, crendo que Deus tinha algo a fazer. Eu não sei se você está em Lodebar, está desanimado, triste, está dizendo, não tem mais jeito, não acredita mais. Deixa eu te dizer uma coisa, o propósito de Deus não mudou. Talvez no meio da caminhada suas pernas foram quebradas por alguma circunstância. Você tinha sonhos, projetou tanta coisa, pensou em tanta coisa e agora você se encontra numa situação que está dizendo, Deus, não tem mais perspectiva, eu não consigo enxergar mais nada. Talvez veio a Covid aí e acabou com os seus planos, acabou com os teus projetos. Talvez seja até o desemprego que bateu na tua porta, você não vê mais perspectiva. Talvez seja uma enfermidade muito grande que você não vê a cura, não consegue enxergar mais nenhuma perspectiva. Talvez seja um problema dentro do seu casamento, dentro da sua família, onde você ora e não enxerga mais nada. Aleluias. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe impossibilidade para Deus. José conseguiu vencer. Mefibosete continuou firme, cresceu. E chegou o momento em que Davi chegou lá. Ei, é tempo de você voltar para o palácio. É tempo de você voltar para o palácio. Deixa eu te dizer uma coisa. Para chegar no palácio tem que passar pela casa de Maquir.
tem que vencer Lodebar. Para chegar em Canaã, só chega em Canaã quem venceu o deserto. Para chegar no céu, só quem vence a terra. Aleluias. Para chegar numa terra boa tem que vencer o deserto. Eu não sei qual é a circunstância que você se encontra. Talvez, graças a Deus, você já conseguiu alcançar o que você queria. Mas tem muitos que ainda estão no deserto. Aleluias. Mas eu tenho certeza que através da mensagem de hoje você vai se levantar e vai entender que você precisa continuar andando, caminhando. Você precisa crescer, você precisa frutificar. Porque o projeto de Deus é grande. Deus não esqueceu você nessa terra, nesse local que você se encontra. Não, Ele tem projeto para você. A Bíblia diz que Deus fez Davi se lembrar. E eu tenho um recado para você. Deus não esqueceu de você. Ergue a tua cabeça. Ergue a tua cabeça. Não murmura, não reclama por causa de Lodebar. A casa de Maquira é difícil, mas é lugar de crescimento. A casa de Maquira é difícil, mas é lugar de criar estrutura. Na casa de Maquira é difícil, mas é lugar onde Deus está te observando. Ei, Deus está observando o teu agir, o teu falar, o teu movimentar. O que é que você vai fazer na casa de Maquira? Aleluia. Eu ainda quero concluir. 1 Crônicas, capítulo de número 8, versículo de número 34, vai relatar não Mefibosete, mas Merib-Baal. Por que Merib-Baal? É o mesmo nome de Mefibosete, só que esse Mefibosete, ele ficou conhecido como Merib-Baal, herói de Deus, herói de Deus, boca de Deus. Sabe por quê? Por causa da história. Por causa da história. Todo mundo entendeu. Muita gente ficou sabendo da história dele. Agora ele é o herói de Deus. E eu estou olhando agora para muitos heróis de Deus. Eu estou olhando agora para muitos heróis de Deus, porque Deus acredita em você. Deus confia em você. Ele sabe que você não vai parar. Ele sabe que você não vai desanimar. Ele tem propósito com a tua vida, independente da circunstância. Ei, você não está aí nesse trabalho, no meio da tua família, você não está aonde você foi colocado, você não está por acaso, é porque Deus tem um propósito. Deus acredita em você, Deus confia em você e designou algo para você. Às vezes nós queremos parar por tanta coisa, desanimar por causa de circunstância, por causa daquilo que estamos passando ou enfrentando. Mas é tempo de levantar a cabeça. Essa circunstância não é para te parar. Essa situação não é para você desanimar. É para você se levantar, porque Deus confia em você. Você é o herói de Deus. Papai querido, abençoa essas vidas, papai, que serão alcançadas através dessa palavra, Senhor. Deus, toma cada um em tuas mãos, Senhor Deus. Fortalece ele, fortalece ela, Senhor Deus, para que esse período, esse momento, essa passagem pela casa de Maquir, por esse deserto, por essa situação que ele está passando, papai, ele venha conseguir erguer a cabeça e frutificar, e vencer, e entender que o Senhor está no controle. Pai, ajuda o meu irmão, ajuda o meu irmão a continuar de pé, Senhor Deus, e a vencer, a entender que o Senhor não se esqueceu, Pai, que vai chegar a hora que ele será arrancado deste lugar, que vai chegar a hora que ele será, Pai, mudado o ambiente, papai, o Senhor vai realizar o propósito, papai, o plano, Senhor. Oh, Deus querido, abençoa, Pai, ajuda o meu irmão, a minha irmã a se levantar, papai, e a continuar caminhando, entendendo que o Senhor tem um plano, um propósito, e isso não fugiu das tuas mãos. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Ei, divida essa mensagem com mais alguém, que você possa ser bênção na vida de alguém compartilhando essa mensagem. Eu creio que mais vidas serão alcançadas. Nos ajude. Deus abençoe.